Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um tanto quanto tabu na medicina, que seria quais as especialidades remuneram melhor o médico no Brasil e fora do Brasil. Então eu vou falar sobre algumas especialidades, sobre algumas características de cada uma, mas primeira coisa importante notar a diferença entre Brasil e Estados Unidos. Eu vou mostrar e vocês vão ver que muitas vezes não bate a especialidade melhor remunerada lá fora com a remuneração aqui no país. E outra coisa que é a principal, né? Não se deve escolher a especialidade pela remuneração. Isso deve ser levado em conta, mas evidentemente não é a única coisa. Com o passar dos anos, a gente vai vendo colegas extremamente insatisfeitos em uma especialidade que remunera bem e que, às vezes, quando eles passam para uma outra atividade, eles se sentem muito mais plenos, muito mais felizes. Então, evidentemente, isso não é uma coisa que deve ser levado, somente isso, ser levado em conta na hora da escolha da especialidade. Bom, então eu vou começar falando algumas coisas sobre os Estados Unidos. Então, os melhores salários, os maiores salários do médico americano. Em primeiro lugar, ortopedia. Então, a ortopedia nos Estados Unidos é extremamente bem remunerada. Muitos procedimentos, e eles têm essa cultura de uma melhor remuneração para o ortopedista. Também existe a contrapartida do maior número de processos com ortopedistas, com ginecologistas nos Estados Unidos. Segundo lugar, cardiologia. A cardiologia também com seus procedimentos, né? Hoje o cardiologista não faz só o consultório, ele faz outros procedimentos associados ali. Isso aumenta muito a remuneração, pelo menos lá nos Estados Unidos. A dermatologia é uma especialidade que tanto aqui quanto lá fora remuneram muito bem, então ela sempre está nesses rankings, né? Aqui também a gente tem uma surpresa, a gastroenterologia, que no Brasil não é uma das maiores remunerações, mas no fora do país ela é uma especialidade que tem um grande número de procedimentos. Então o gastroenterologista ele pode fazer endoscopia digestiva alta, baixa, vias biliares, enfim, ele pode agregar com os procedimentos endoscópicos uma remuneração bastante elevada. A radiologia, né, como aqui a radiologia é uma especialidade bastante bem remunerada lá nos Estados Unidos. Depois, urologia, anestesiologia, cirurgia plástica, oncologia e cirurgia geral. Então esses seriam as 10 maiores especialidades em termos de remuneração no mercado americano. Então são dados bastante interessantes e depois a gente pode até comparar os números com o Brasil para a gente ver algumas diferenças aqui. Depois disso, a gente vê nos Estados Unidos as chamadas carreiras em ascendência. O que é isso? São carreiras que estão tendo uma melhor remuneração de um tempo para cá. Elas não eram muito bem visadas anteriormente por conta da remuneração e agora elas apresentam uma remuneração maior proporcionalmente. Então, quais são elas? A reumatologia, que é uma especialidade eminentemente clínica, mas que tem uma grande procura de pacientes. A medicina interna, a gente vê uma volta ao médico interno, a gente vê uma valorização desse profissional, isso é muito bom. Então, essa valorização em termos de hospitalismo também, o médico que fica lá cuidando do paciente no hospital, um médico interno, né, um internista, e não um especialista. Quando ele precisa de um cardiologista, de um pneumologista, ele vai chamar, mas ele é o médico ali que cuida daquele paciente. É um modelo que funciona muito bem fora do país. Aqui no Brasil, em alguns lugares já tem esse modelo e é muito interessante para os dois lados, tanto para o médico internista quanto para o hospital, para a instituição. Acaba sendo muito mais barato pagar melhor um médico internista e ele só pedir pareceres quando for necessário, né? Nefrologia, né, há um grande número de pacientes, né, com o aumento da expectativa de vida, aumentam as probabilidades de doença renal e, consequentemente, dos tratamentos, como hemodiálise, por exemplo. A dermatologia, ginecologia e obstetrícia,
A medicina intensiva, né, o aumento de números de UTIs é uma realidade lá, é uma realidade aqui também. A pediatria e a radiologia. Então essas são carreiras em ascendência nos Estados Unidos, né? A gente vê aqui algumas que elas estão em ascendência por um aumento no número da expectativa de vida, outras por uma mudança da medicina, outras por um maior número de procedimentos agregados. Então, isso deve ser levado em conta. O mercado hoje não vai ser o mesmo mercado do que daqui a 20 anos, né? E aí, quando a gente fala no Brasil, e o interessante agora vai ser a gente comparar esses dados americanos com os dados brasileiros, a gente vê uma realidade um pouquinho diferente. No Brasil, os melhores salários, eles são a primeira especialidade, neurocirurgia. Então, a neurocirurgia é considerada a especialidade de uma melhor remuneração hoje no Brasil. Depois, a cirurgia plástica, evidentemente, a cirurgia plástica ela tem uma grande peculiaridade aqui no país. Muitos procedimentos são feitos de uma maneira estética e particular, então isso aumenta muito o rendimento médio de um cirurgião plástico. Depois, cirurgia geral. A cirurgia geral no Brasil ela tem uma característica interessante, que a cirurgia geral, o cirurgião, à medida que ele vai crescendo na profissão, a renda dele aumenta bastante. É diferente de outras especialidades, por exemplo, aqui a radiologia. A radiologia, o médico ele inicia a carreira ganhando muito bem, mas ele meio que se mantém naquele nível financeiro. E o cirurgião não, ele começa com os plantões, começa mais difícil a vida dele, mas à medida que ele vai ganhando a clientela, ele vai aumentando o rendimento dele. A ortopedia também é uma realidade aqui no país, a boa remuneração ao médico ortopedista. O médico auditor, aqui chama muita atenção isso, né? É uma especialidade que a gente nem fala muito, mas é muito importante, principalmente em grandes cidades, né? Os convênios precisam de médicos auditores para auditar aquelas contas, para liberar determinados procedimentos. Então isso, o convênio costuma pagar muito bem esses médicos, porque há um retorno para o convênio, né? Então esse médico também tem um potencial financeiro muito bom. Anestesiologia, dermatologia, aqui muito parecido com os Estados Unidos, né? Hematologia, no Brasil a gente tem também um maior número de diagnósticos hoje de doenças hematológicas, um tratamento mais caro também para esses pacientes, então é uma especialidade que tem aumentado a sua remuneração ao longo do tempo. Depois a gente tem aqui a mastologia, uma subespecialidade da ginecologia e obstetrícia. A gente vê muitos colegas migrando da obstetrícia e da ginecologia para a mastologia. A oncologia, então a gente vê cada vez mais maiores diagnósticos mais precoces, tratamentos mais caros. Então é uma especialidade que sem dúvida nenhuma tem um grande potencial aí de remuneração. E depois a radiologia, que eu já comentei, e a oftalmologia. Então essas aqui são as especialidades mais bem remuneradas no Brasil. Vocês veem que existem diferenças, aqui a gente não tem o estudo das especialidades em ascendência no país, mas a gente pode tirar algumas conclusões vendo os números americanos, né? A nossa medicina se baseia muito no modelo médico americano. Então, essas são especialidades. Como eu disse no início, não é o único fator para você escolher uma especialidade, nem deve ser, não deve ser nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro fator, mas é uma curiosidade que muita gente tem e às vezes não se fala muito nisso, então por isso a gente trouxe esses números aqui. Tá bom, pessoal?